O dia que você não tiver mais desafios, sabe o que você tem que fazer, né? Faz um culto fúnebre, desperte os amigos. Então, sempre tem um desafio, sempre tem algum sonho, sempre tem uma visão à frente, sempre tem uma esperança motivando o seu coração. Amém? Tem algo de Deus que eu quero compartilhar com você, e foi algo que Deus falou muito ao meu coração esses dias. Eu quero então compartilhar com você, tá bom? 1 Samuel capítulo 3, versículo 18, eu quero falar com você sobre alguns detalhes que são muito importantes na nossa vida. Às vezes nós nos desviamos deles, e nós acabamos perdendo toda uma vida por causa não de grandes fatos, de grandes feitos, de grandes obras, mas por causa de detalhes, né? Você vê pessoas que perdem tudo de uma hora para outra por causa dos detalhes. Quer ver um detalhe bem simples? Eu não sei, né? Mas de repente quem faz? Uma pessoa ficar milionária do dia para a noite tem uma forma bem simples. Eu nunca fiz, eu nunca tentei, assim, não sou um exímio tentador, não. Mas tem uma forma bem simples que eu vejo pessoas: dormiu pobre, amanheceu rico, ou acordou pobre, dormiu rico. Os 6 números da cena, da Mega Sena, só são 6 números, um detalhezinho pequeno. Tem pessoas que enriquecem com essas coisas, tá certo? Outras empobrecem. Eu quero falar então com você de detalhes, são pormenores que nos fazem ganhar a alma. Amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. 1 Samuel 3, 18. O texto diz o seguinte: diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então Elias clamou: Ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Nós sabemos da história de Samuel, mas deixa eu lembrá-los, né? Deixa eu lembrá-los. Samuel era um jovem, quando ainda muito criança, depois de desmamado, né? Ou seja, lá para uns 2 ou 3 anos, ele foi entregue para ser criado no templo, no tabernáculo da época, no local de adoração da época, em Siló. Foi entregue para ser criado pelo sacerdote Eli. Eli era um sacerdote velho, que não tinha mais controle sobre o templo praticamente, não tinha mais controle sobre os seus filhos. E Samuel foi então criado naquele meio, ali um pouco sem comando, sem mando, sem direção. A palavra do Senhor tem um termo que define muito claramente tem 2 palavras, aliás, que definem claramente esse tempo. Uma delas é que as visões, elas eram raras. Deus não se manifestava, porque não tinha para quem se manifestar. Uma outra palavra também está em Juízes, que diz que naquela época cada um fazia segundo o que tinha no seu coração. Não tinha um rei. Cada um seguia aquilo que determinava como certo ou errado na sua vida. Era um tempo assim tenebroso. Samuel, ele é fruto desse tempo. E ali, ainda criança, eu creio que talvez uns 10, 12 anos, por aí ainda, criança mesmo, talvez não era nem um adolescente ainda, Deus falou com ele pela primeira vez. No meio daquele mundo de caos, Deus olha para uma criança e resolve então tratar das coisas espirituais com uma criança. Agora entenda, quando os adultos não querem conversar com Deus, não se preocupem, Deus vai arrumar outra pessoa para conversar. Se o pai ou a mãe não querem falar com Deus, ele acaba conversando com o filho. Se o filho ou alguém, se aquela geração não quis falar com Deus, Deus acaba falando com os netos, com a geração que vai se levantar. Deus sempre ele fala com alguém. E Samuel então ouviu pela primeira vez a voz de Deus. A Bíblia fala que ele dormia no altar, perto da arca do tabernáculo, da arca da aliança. E quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele não sabia que era Deus falando, porque naquela época Deus não falava claramente, e as pessoas não tinham com quem falar. E quando ele ouviu a voz de Deus, é aí que está uma chave para nós entendermos quando Deus fala conosco. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele entendia que era o sacerdote falando com ele. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não submetemos a voz de Deus ao falar do sacerdote.
Isso é ruim. Ele então ouviu a voz de Deus, foi lá com o sacerdote uma vez. O Senhor me chamou? Falou, não, eu não te chamei, meu filho, volte para deitar novamente. Ouviu a voz de Deus pela segunda vez. Ele foi lá no sacerdote outra vez e fala, o Senhor me chamou. O sacerdote ele diz, eu não te chamei, mas o sacerdote velho, experiente, não fui eu, mas quando te chamar, você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então ele voltou e Deus falou com ele outra vez. Veja que ele só entendia que Deus falava com ele depois que ele submeteu o ouvir a voz de Deus à voz do comando do sacerdote. Isso é um mistério tremendo. Eu estava mostrando ontem para um irmão lá em casa, para o Joelson, como é que o diabo entra numa situação. Eu mostrei para ele um vídeo de uma igreja, como é que o diabo entrou para bagunçar aquela igreja. Parecia que era tudo correto, tudo certo. No último momento da cena, daquele culto, falei, está vendo como é que o diabo trabalha? Na sutileza. Então, ele submeteu a voz de Deus, o comando da voz de Deus, o entender a voz de Deus ao que o profeta falava, ao que o sacerdote falava. Então ele ouviu, voltou outra vez, e ouviu quando Deus falou com ele outra vez. Falou, então fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele momento Deus falou com Samuel muitas coisas, das quais com muitos homens ele ainda não falou e talvez não falará. Samuel, aquele jovem, ficou assim estarrecido com tamanhas verdades. Mas o fato de Samuel ter ouvido a voz de Deus é maravilhoso? É claro que é. É claro que é. Deixa eu fazer uma enquete aqui bem simples. Quantos de vocês nunca, de maneira nenhuma, ouviram a voz de Deus? Nunca ouviu a voz de Deus? A Bíblia é uma das formas como Deus fala conosco. Então você já ouviu. Mesmo não percebendo, você já ouviu. Tá certo? A palavra, quando Deus fala conosco através da palavra. Só um exemplo. A Bíblia é uma das formas como Deus fala conosco. Tá certo? Então todos nós ouvimos a voz de Deus. Só que naquela época do sacerdote Eli, na época do profeta Samuel, aquele bebê Samuel, ainda não tinha uma Bíblia impressa. Não tinha ainda os escritos formais. A própria Torá que Moisés tinha composto ainda era muito verbalizada, não estava assim impressa. A impressão veio algum tempo depois. Eram poucos escribas que podiam transcrever. Então, Deus falou com Samuel coisas tremendas. E é importante ouvir a voz de Deus? Sim, é muito importante. Sabe? Agora, mais importante do que ouvir a voz de Deus é se prender, é estar preso aos, não é estar preso, estar atento aos detalhes, ou seja, não é preso aos detalhes, é atento aos detalhes daquilo que Deus falou com você. Samuel, a Bíblia fala que ele voltou, ele perguntou para ele, falou, no dia seguinte, né, ele sabia que Deus tinha falado com Samuel, ele então perguntou, vem cá, o que Deus te falou? E a Bíblia diz, deixa eu ler novamente para você agora contextualizando, 1 Samuel 3,18, coloca para mim, 1 Samuel 3,18. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então ele exclamou, ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Você entende como Samuel, não foi Deus quem falou e Samuel ficou assim, tudo bem, não. Samuel, ele foi detalhista. Ele não estava preso aos detalhes, estava atento aos detalhes de tudo aquilo que Deus estava falando. Então, muitas vezes nós nos perdemos, porque Deus fala algo conosco, mas num ato de desatenção, descuido, eu vou usar até um nome assim, talvez não sei o que é isso, mas desleixo. Deus fala, nos entrega uma resposta, mas numa atitude semelhante a essa que eu falei agora, nós acabamos não nos atentando àquilo que Deus falou e, consequentemente, vamos continuar com dúvida daquilo que Deus já nos falou, já nos deu a resposta. Sim ou não? É uma verdade esse negócio. Então, minuciosidade é uma palavra que divide pessoas,
mas ao mesmo tempo a minuciosidade ela une propósitos. Por quê? Porque pessoas que praticam, que são minuciosas, e que praticam detalhes, que observam detalhes de forma automática, essas pessoas elas têm mais chances de crescerem em quaisquer áreas que elas empreenderem. A gente estuda muito isso em psicologia e psiquiatria, um negócio chamado déficit de atenção, né? A pessoa não consegue se concentrar naquilo que a mente dele, e não é algo assim, eu vou ficar desatento, não. A mente dele é tomada e quando ele menos percebe, ele já voou. Você pergunta, o que eu estava falando? A mente dele voou, é um déficit de atenção, certo? Às vezes esse déficit de atenção vem atrelado a um hiperativismo, mas nem sempre vem. O déficit de atenção é algo assim muito comum, não é aceitável, é muito comum. Mas o que é que falta numa pessoa que tem déficit de atenção? Ser minucioso, ser observador dos detalhes, né? Não é estar preso, mas observador dos detalhes. Então, pessoas que são observadoras dos detalhes, elas naturalmente estão melhor na vida, porque elas... Por exemplo, ler um livro uma vez, eu acabei de ler um livro agora enorme, um livro maravilhoso, só que eu aprendi muita coisa. É claro que se for colocar de um percentual, talvez eu tenha aprendido uns 40%. Geralmente a gente aprende 5%, 6% de um livro, por isso tem que reler de novo. Então são detalhes que você vai implementando para depois você... Sim. Agora é o seguinte, assim, é possível alguém ser detalhista de forma automática? Alguém, tá certo? Porque é na ausência da observância de propósitos, na observância de projetos, de recursos. Para uma coisa dar certo na vida, precisa de três coisas, tá certo? Recursos, tempo e capital. Recurso humano e financeiro, capital intelectual e financeiro também, e tempo. O que faz com que um carvão se transforme em diamante? Três coisas: tempo, pressão e calor. Se você submeter o tempo, a pressão e calor em uma pedra de carvão, por exemplo, daqui a alguns milhões de anos ela será um diamante. Então, para uma coisa dar certo, precisa então pelo menos desses três elementos, que é recurso, né, tempo e capital, certo? Então, por que muitas pessoas, mesmo tendo recurso, mesmo tendo tempo, mesmo tendo capital, acabam sucumbindo em seus projetos, acabam não logrando êxito naquilo que fazem, tá certo? Porque elas esquecem de pontos, de observações importantes que não poderiam ser descartadas aleatoriamente, tá certo? Por que pessoas, mesmo tendo o mapa na mão, agora não na mão, agora no celular, né? Mesmo tendo o mapa às mãos, acaba se perdendo numa rota, porque em determinado momento, olha o detalhe, em determinado momento o GPS diz para você, olha, vire, pegue a pista da direita, você continua na esquerda. Lá na frente fala, pega a pista da direita, você vai virar à direita na próxima entrada. Aí você fica olhando no mapa, passou a rua, próxima rua você vai entrar. Só que naquele momento, por algum fato, você se descuidou, não fez a entrada que estava dito no mapa e acabou se perdendo numa rota totalmente diferente. Por quê? O erro foi do mapa? O erro foi da informação? Não. O erro foi na desatenção. Não foi atento aos detalhes, tá certo? Então, da mesma forma, quando nós não somos minuciosos na vida cristã, nós não nos atentamos aos detalhes, não nos atentamos àquilo que realmente é importante, nós acabamos nos perdendo. Sabe, a gente vem para a igreja, tem uma vida cristã, mas a gente não consegue ser apaixonado de manhã, de tarde, de noite, como a gente cantou aqui. A gente não consegue deixar que o fogo arda continuamente. Sei lá, a gente se perde nesse negócio. Por quê? Lembra do jovem rico? O que ele chegou para o Senhor? Falou, Senhor,
Olha o 13º discípulo, presta atenção. Olha o discurso de quem não entrou. Senhor, o que eu faço para herdar a salvação, a vida eterna? O Senhor falou, olhou para ele. Foi a primeira e única vez que a Bíblia menciona que Jesus voltou e olhou para alguém. Principalmente para um jovem, naquela época não era muito comum. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou, uma coisa te falta. É um detalhe. Só um detalhe. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E você terá um tesouro no céu. A Bíblia menciona que por causa desse detalhe, veja que ele não era perdido por não conseguir seguir algo muito difícil que era a Torá. A Torá tem 366 mandamentos. É muito complicado. E aquele jovem falou, Senhor, eu sigo os mandamentos. Então o que me falta para herdar a vida eterna? Um detalhe. Porque o coração daquele homem, daquele jovem, estava preso aos bens financeiros que ele tinha. A Bíblia diz que ele era muito rico. E a Bíblia menciona que por causa desse detalhe, ele deu de costas para Jesus e não herdou a salvação. Ou seja, nós não temos o 13º discípulo. Por quê, pastor? Apóstolo, né? Por quê, pastor? Porque ele não quis, não se atentou a um detalhe muito importante. Você entende isso, sim ou não? Sim ou não? Então, quando o Senhor falou com Samuel, a Bíblia menciona que Samuel, ele relatou a Eli tudo que tinha ocorrido, inclusive aquilo que a princípio servia de juízo para a própria casa de Eli. Ele foi lá e mencionou. Agora, se Deus houvesse falado para Samuel, preste atenção na cena, Samuel é esse grande profeta do Senhor. Oi. Isso aqui é seu, tá bom? Deve ser da bateria. Com certeza foi a bateria. Tá bom? Então imaginemos nós, deixa eu retornar com você. Imaginemos nós, Samuel, não estando atento aos detalhes que Deus falou com ele. Nós teríamos então esse grande, aqui era uma criança, mas depois se transformou no grande profeta. Nós teríamos então esse grande profeta na Bíblia, 1º e 2º Samuel? Não. Por quê, pastor? Porque ele não ficou atento ao que Deus falou com ele. Ele ficou desatento, tá certo? Ele não seria envolto em tamanha incumbência, porque imaginemos uma cena muito própria. Você tem uma secretária em casa, você tem um empregado na empresa, você tem alguém, uma pessoa que você lidera onde você trabalha. E você então compartilha ali algum conhecimento, ou compartilha alguma informação com aquela pessoa, ou alguma ordem com aquela pessoa. Tudo bem. Primeira vez, fez errado. Puxa vida, treina de novo, né? Treina de novo. Segunda vez, errado de novo. Treina outra vez, né? Tem que dar uma chance. Às vezes eu treinei errado, treina outra vez. Treinou outra vez, ensinou. Tem dúvida? Não. Tem dúvida? Não. Pratica, treinando. Tem dúvida? Não. Tá bom, agora é a sua vez, fazendo valendo. Vai lá, virei as costas, alguém faz. Fez errado outra vez. Eu garanto a você que dificilmente você vai treinar uma 4ª vez essa pessoa, ou uma 3ª vez. Garanto a você. Você troca ela de função, você dá para ela algo mais simples, você faz ali alguma coisa para que ela observe. Você está entendendo? Você não vai insistir. Agora imaginemos nós, se Deus não age semelhantemente com relação a nós, se nós formos desatentos. Então, pessoas atentas, pessoas atenciosas, elas observam os detalhes de maneira perspicazes, e esses detalhes, naturalmente, eles propiciam a ela uma melhor condução de suas vidas, ou seja, elas se tornam mais assertivas nas suas decisões. Por quê? Fulano e tal não erra aquilo que faz, mas por quê? Porque ele antes já vinha observando tudo aquilo que estava acontecendo. Eu acho que tem alguma coisa ligada aqui, meu filho. Ele já vinha tomando uma decisão assim muito clara, tá certo? Então, nós perdemos ou nós ganhamos algo não por causa dos recursos, não por causa dos projetos,
mas por causa dos detalhes, tá certo? Não vai por falta de estratégia ou de conhecimento, mas pela não observância dos pormenores. E quando isso ocorre, nós perdemos então, nós às vezes nos envolvemos em algo da qual nós perdemos a nossa própria alma. Eu quero citar com vocês alguns exemplos de como nós podemos perder a nossa alma por causa dos detalhes. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 41, versículo 16. Eu quero ler com você. Gênesis 41, 16. Diz o seguinte: Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Ou seja, fracassar é uma possibilidade muito fácil. Ah, mas eu não vou. Vai. Eu tenho uma probabilidade muito grande de fracassar. Mesmo o melhor entre os justos, mesmo o melhor pode causar ou pode falhar de maneira absurda quando coloca suas esperanças em fatores naturais, como foi esse episódio de José, tá certo? Porque José, Gênesis 40, 14, filho, tira um eco que tem aqui, está me atrapalhando. Como José, presta atenção, José interpretou um sonho, presta atenção, e ele falou ao copeiro do rei: por favor, lembre de mim quando você estiver servindo ao faraó. Sabe quantos anos passou para ele lembrar de José? Quanto tempo? 2 meses? 3 meses? A Bíblia diz que quando ele saiu da presença de José, logo na sequência, ele se esqueceu totalmente de José. Mas José era um homem íntegro, era um justo. Mas ele colocou a esperança dele naquele copeiro. E por 2 anos, ele continuou preso por mais 2 anos. Qual foi o detalhe ali? Que ele não estava observando, que ele estava fracassando. Porque ele depositou a esperança dele naquele homem. Gênesis 40, 14 diz o seguinte, olha: contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia de Faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Isso aí, José, aonde nós lemos no capítulo 41, versículo 16, coloque de novo para mim, 41, 16. Onde nós lemos, 41, 16. Onde nós lemos, diz o seguinte, eu quero chamar a atenção de você para esse detalhe muito importante. Contudo, disse José ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Sabe, naquele momento, quando José respondeu essa palavra, já tinha passado mais de 2 anos da revelação do sonho contado ao copeiro lá dentro do calabouço. José não confiou em Deus, José confiou que o copeiro iria lembrar. Só o copeiro esqueceu. Sabe? Então, nesse momento, quando José falou, quem sou eu? Ele falou, ele usa uma palavra aqui, olha. Ele fala o seguinte, olha. Ele usa uma palavra em hebraico chamado biladi. Biladi. Tá certo? Biladi é quando ele fala o seguinte, ó: longe de mim, ou seja, quem sou eu? Longe de mim. No hebraico diz longe de mim. Sabe? Longe de mim achar que sou eu quem vai dar uma resposta a Faraó. Longe de mim. A palavra em hebraico é biladi. Biladi é, assim, antes de interpretar o sonho do rei, José falou: longe de mim que você acha que sou eu quem vou dar essa interpretação. Longe de mim.
Biladi fala de uma posição de reconhecimento de que é Deus quem vem e que é Ele quem vem ao nosso encontro, e que é Ele quem faz aquilo que nós precisamos. Ou seja, aquilo que nós intentamos fazer não vem de nós, não é de nós, nós não somos a origem, nós somos o meio, mas nós não somos a origem, não é de nós. Ou seja, Deus pode até nos usar para cumprir os propósitos dele, mas é dele, é Biladi, longe de mim. Sabe, se José tivesse aprendido essa lição antes, ele tinha dito ao copeiro: sabe, eu tenho certeza que assim como Deus te visitou em sonhos nessa noite, Deus também vai visitar ainda agora. Longe de mim achar que sou eu que estou dando a interpretação a você, longe de mim, mas o Deus que está movendo você vai me tirar daqui urgentemente, talvez primeiro do que você. Eu acredito que Deus tinha cumprido, sinceramente eu acredito. Tá, mas José, então, quando chegou diante de Faraó, ele não titubeou, falou: longe de mim, Biladi, não sou eu. Se Deus não der uma resposta favorável, não sou eu quem vai dar, tá certo? Então nós vivemos num momento de um homocentrismo muito forte, onde o homem é colocado mais uma vez como centro das decisões, como centro das vontades, como centro de tudo. Ou seja, a sua vida, o seu sucesso, o seu fracasso, tudo que você quer, só depende de você. É mentira. Eu conheço pessoas extremamente talentosas, mas que não estão atentas ao que o Senhor falou, por causa de detalhes acabam se perdendo. Não depende só de você, tá certo? Essa palavra Biladi, ela é usada pelo menos 3 vezes depois, tá certo? Ela é usada pelo Senhor quando o Senhor prometia honrar os que o honravam. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, quando 1 Samuel 2,30, quando o Senhor falando ali para um homem, o Senhor usando o homem falando para a casa de Eli, diz o seguinte, 1 Samuel 2,30, mude para mim, meu filho, rapidinho. 1 Samuel 2,30, deixa ele quietinho aí para ele fazer para mim rapidinho, tá certo? Diz o seguinte: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente, presta atenção: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Sabe, Deus, Samuel, agora falando, o profeta usando uma palavra de Deus, falou: longe de mim. É a mesma palavra Biladi usada anteriormente por José. Ele falou: longe de mim honrar quem não me honra. Longe de mim confirmar aquilo que as pessoas, fiquem quietinhos, não se movimentem, tá? Confirmar aquilo que as pessoas pensam que eu vou fazer, só porque eles intentam, longe de mim. E o Senhor fala: eu tenho um compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu honro aqueles que me honram. Então essa palavra Biladi, da mesma forma que José empregou, Deus também empregou agora. Ela é usada outra vez por Samuel, quando as pessoas falaram com Samuel, dizendo o seguinte: olha, Samuel, nós não queremos que você reine sobre nós. Samuel tinha governado ali por muitos anos. Chegou um momento que as pessoas disseram para ele: nós não queremos que você governe sobre nós. Nós queremos um rei. Samuel, então, usado por Deus, diz o seguinte, ele usou a mesma palavra Biladi, 1 Samuel 12, 23. Ele fala o seguinte, ó: quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Ou seja, longe de mim. Mesmo que vocês me desprezem, longe de mim não interceder por vocês. Ela é usada outra vez por José, quando José estava lá no Egito, já sendo governador. Então Judá se propõe a serem todos escravos de José. José então usa a mesma palavra, então em Gênesis 44, versículo 17, ele usa a mesma palavra Biladi. Veja que eu estou aplicando esse termo em 3 ocasiões distintas. Uma empregada pelo próprio Senhor, uma empregada por Samuel e outra empregada agora por José. Ele fala o seguinte, Gênesis 44, 17. Entretanto ele retrucou: longe de mim agir assim,
O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornareis em paz para o vosso pai. Ou seja, longe de mim tratar os meus irmãos como escravo. Mas era um detalhe, mas eu não quero. Longe de mim, tá certo? A nossa vida não precisa e não tem como se basear em cálculos, em especulações ou em conclusões por causa dos nossos méritos. Somente Deus é quem há de dar a resposta por nosso intermédio aos faraós da vida. Você tem faraó que você se encontra com ele para fechar um negócio. Você tem um faraó que você se encontra com ele lá no trabalho para receber uma promoção, inclusive. Você tem um faraó que encontra para fazer uma venda. Você tem um faraó que você encontra em diversos locais. Eles querem uma resposta. Se você não aprender a lição que José aprendeu, você vai dizer, não, eu vou dar a resposta, que eu sou competente. Se você aprendeu, você vai dizer, longe de mim, achar que sou eu que vou lhe dar a resposta. Daniel foi outra pessoa que usou esse mesmo termo, quando foi orar ao Senhor, crendo que Deus iria dar a resposta ao rei daquela época, ao Nabucodonosor. Longe de mim, tá certo? Então, quando nós baseamos a nossa vida somente nas nossas próprias especulações, nós entendemos claramente que fracassar é algo muito fácil. Cada vez que nós nos aprofundamos mais ainda, vamos entendendo, fracassar é cada vez mais provável, tá certo? Por quê, pastor? Porque tudo que acontece na vida tem um desígnio, todo, e é um desígnio divino. Então, os fatores físicos, eles não têm nada a ver com a realidade. E esse detalhe, esse enquanto antes aprendido, de que os fatores físicos não têm nada a ver com a realidade espiritual, esse detalhe, quanto antes aprendido, nos coloca no centro da vontade de Deus. Nós somos tirados das margens e colocados no leito. Tem muitas pessoas que vivem sempre às margens de uma revelação, às margens de uma oração, às margens de um serviço, às margens, né? Então, quando nós entendemos que os desígnios divinos, eles se empregam em nossa vida de uma maneira que eles preponderam sobre aquilo que é natural. Se olha assim, um fato é natural, não é natural. Tem algo ali muito espiritual ocorrendo. Nós precisamos então abrir os nossos olhos e ver o que está ocorrendo pelo aspecto espiritual. Tem algo ocorrendo. Então, nós somos tirados das margens e colocados no leito, tá certo? Pessoas que vivem às margens, sempre às margens. Por que elas vivem assim? Porque elas não reconhecem que o verdadeiro e único sucesso só pode vir de Deus. Nós estamos vendo agora um grande empresário no mundo, um dos mais ricos do mundo, com o casamento dele ruindo, certamente porque falta algo mais apimentado naquela relação, não é falta apimentar aquela relação, Então, você vê aí aquele empresário muito rico no mundo, a família se acabando, destruindo, porque falta colocar um detalhe ali muito forte na relação que eles não têm, certo? Então, por quê? Porque vivem às margens do que Deus tem. O propósito de um homem no universo só pode ser compreendido ou cumprido, quando ele conseguir ver as duas barreiras que ele impõe, tá certo? Primeiro são as barreiras da pobreza, que se apresentam a ele, e enquanto algum tem a barreira da pobreza, para vencer os obstáculos da sua vida, outros têm a barreira da riqueza. São duas barreiras que existem. Então, vencer essas barreiras, quer da pobreza, quer da riqueza, é algo que nos faz vencer ou não. É um detalhe também. Mas muitas vezes nós não nos prendemos a esse detalhe e acabamos perdendo a vida. Tá certo? Então, compreender esses detalhes impostos por barreiras da pobreza e da riqueza, nos tira mais uma vez da margem e nos coloca no centro da vontade. Ou seja, Senhor, mesmo sendo alguém muito rico, qual é o propósito dessa riqueza nas minhas mãos? Porque eu tenho certeza que não fui eu quem ganhei. Mesmo sendo alguém pobre, Senhor, qual é o propósito dessa pobreza? Porque eu tenho certeza que ela não nasci para isso. É por causa disso que nós conhecemos pessoas empobrecidas, felizes, e pessoas ricas, infelizes, e pessoas ricas, felizes, e pobres, infelizes. Por quê? Por causa das barreiras que lhes são impostas. São detalhes que ele tem que vencer na vida.
E ele só vai conseguir entender esses propósitos à medida que ele vence essas barreiras. Tá certo? Então, por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos continuar fracassando, esperando que o copeiro lembre de nós? É alguém que tem que assinar um papel a meu respeito. É alguém que tem que... Sabe, não é alguém. Eu vi um testemunho de uma moça, de uma senhora essa semana. Ela trabalhava na indústria farmacêutica como estagiária, pagava para trabalhar. E ela conta que ela saiu da indústria farmacêutica, foi demitida como estagiária, e ela precisava então arrumar um outro emprego. E ela presta atenção, e ela orou ao Senhor e falou: Deus, eu quero que o Senhor abra uma vaga para mim na empresa, assim, e definiu qual era a empresa. E a vaga apareceu, só que ela não foi convocada para o processo seletivo. Os colegas dela ligavam: ei, você sabe daquela vaga? Já te chamaram? Ela: não. Já te chamaram? Ela: não, mas a vaga é minha. Mas como é que é sua? Nem do processo você está participando. A vaga é minha. O marido dela chegou nela e falou: não, você não te quiseram nem como estagiária, como é que vão querer você como funcionária dessa empresa? Isso não vai dar certo. Ela: vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Ela não participava do processo seletivo, mas ela orando ao Senhor. Um dia o gerente do processo seletivo liga para ela: você que é fulano de tal? Sim. Já conseguiu sua recolocação no mercado? Ela: não. Então venha fazer uma entrevista. Agora eu vou ser claro com você. Eu não gosto de mulher. Eu prefiro que essa vaga seja para homem. E eu não sei nem por que eu estou te ligando, assim, entre outras palavras. Mas venha fazer a entrevista. Vai ter uma prova, você tem que se preparar para essa prova. E vai ser difícil, vai ser difícil, ou seja, não é para você. Ela orou ao Senhor e falou: Deus, essa vaga é minha. Essa vaga é minha. E ela foi para a entrevista, confiante. Chegou lá, fez a entrevista. Esqueceram de aplicar a prova para ela. E ela voltou confiante, mas sabia que o homem não queria contratar uma mulher, porque tinha que viajar, fazer algumas coisas e tal, e ele não queria. Resultado, ela foi para casa e foi orar. Ela orou. Ela orou. E passados alguns dias, o homem liga para ela e fala: ei, como é que está você? Eu estou bem. Eu quero avisar para você que você é a nova contratada dessa empresa. E tem mais uma. Prepara sua mala. Hoje é segunda, hoje é quinta-feira. Terça-feira você vai viajar para São Paulo para ser treinado. Vai ficar em treinamento. E como vai ser assim, vai ter carro, vai ter isso, vai ter plano de saúde. Tudo é seu. Ela: muito obrigado, feliz da vida. Depois, passado um tempo, ela foi conversar com aquele homem. O que tinha acontecido? Ele confessou para ela o que tinha acontecido, que tinha levado ele a contratá-la. Ele também era cristão. Ele falou: olha, depois que eu te entrevistei, eu não consegui mais dormir. Acordava desesperado à noite, sem sono, andava de um lado para o outro. Eu falei para minha mulher sobre você. E a minha mulher disse: contrata ela que você vai ter paz. Agora eu te contratei. Depois que eu te contratei, acabou. Nunca mais tive aquele negócio. Durmo igual uma pedra. Sabe? Não é o homem quem vai se lembrar de nós. Não espere no homem. Deus pode usar o homem, mas espere em Deus. É Ele quem move o coração do faraó. Não é o homem, não é o copeiro, não é o padeiro, não é ninguém. É Deus. E nós nos esquecemos desse detalhe tão forte, que o fracasso está mais próximo do que o que nós imaginamos. Segundo detalhe importante. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Sabe? O segundo detalhe é o seguinte: pessoas de caráter único, de caráter transformado. Eclesiastes 9, 11. Diz o seguinte: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra.
pois o tempo e o acaso afetam todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Sabe, uma das áreas que Deus mais nos trata é o nosso caráter. Pessoas de caráter dúbio, de caráter fraco, eles até crescem na vida, mas eles não entram no céu. O que diz lá no céu? Tem uma placa bem grande assim, logo na entrada do céu. Aqui só podem entrar, ou seja, entrada permitida, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Somente esses podem entrar. Pessoal, mas eu fui bom lá na terra, eu fiz... Não. Ser lavado com o sangue do Cordeiro é ter um caráter transformado, ter um caráter único. É uma das áreas que Deus mais nos testa. Muito. Inclusive eu sou muito testado nessa área. Sabe, um pecado qualquer, de repente eu não caio, mas no caráter eu sou falho. Nós somos falhos no caráter. Então, caráter não diz apenas do coração, caráter de maneira bem simples. Caráter é um mix do melhor e do pior que nós temos. Uma maneira bem simples de você entender o caráter. Se o pior, numa balança, né, nesse mix, se o pior que nós temos supera o melhor, então nós somos pessoas de maus caráter. Se o melhor supera, nós somos pessoas de bom caráter. Então é um mix, onde as minhas atitudes, de maneira geral, precisam preponderar em termos de caráter sobre as minhas atitudes más. Não é que eu consiga aqui na terra largar todas as minhas atitudes ruins, eu não consigo. Nós estamos em transformação, em elaboração, nós somos um processo, um produto em elaboração, então a gente não consegue, mas cada vez menos, as atitudes ruins, de caráter dúbio, de caráter duvidoso, precisam deixar de existir na minha vida. Você entende? Quem entende, diga amém. Sabe, quando o nosso caráter é transformado num processo de crescimento espiritual, nós aprendemos algo formidável sobre ideias. Preste atenção. Existem dois tipos de ideias, dois tipos de fonte de criatividade, tá certo? A primeira delas, preste atenção, não movimente, senão atrapalha. Amém, 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 amém. Quem for andar, anda, quem não for andar, se aquieta. Eu prometo ser rápido, tá bom? Então, quando nós, é porque atrapalha realmente, tá certo? Quando nós temos um caráter transformado, nós conhecemos dois níveis de ideia, de fontes criativas. A primeira delas são as ideias racionais. Você tem um problema para resolver, você estuda, vê um menino falar alguma coisa, vem alguém, algum pensamento, e você vai, tira toda a distração, e no final você consegue dar uma solução racional àquele problema. Outra, tá certo? Nós temos um outro tipo de ideia, são as ideias inspirativas. As ideias inspirativas, elas aparecem de maneira súbita, de maneira repentina, tá certo? Elas são instruções dadas diretamente por Deus à sua vida, porque é Deus quem dá a riqueza às pessoas, não é o homem. Então, você está muitas vezes ali, de repente, dirigindo o carro, você, vou resolver dessa maneira. Você está em oração, são ideias criativas. Você está em oração, Deus te fala, faz assim, assim, assim. Escreve rápido, não esqueça. Escreve, registra. Pega o celular, registra, escreve, registra, senão você esquece. Às vezes até o nome de um remédio que você precisa para curar uma enfermidade. Deus dá o nome. Eu conheço um caso de um colega meu, a mãe dele estava morrendo. Olha ideias criativas, a mãe dele estava morrendo, ele não acreditava em Deus.
Um belo dia Deus falou com ele, falou, você não acredita em mim, não? Acredito não. Então tá bom. Abra o livro fulano de tal na sua estante. Ele chegou lá, pegou o livro, o livro, está aqui o livro, engraçado, tem esse livro aqui, eu nem sabia. E Deus falando com ele e ele ouvindo. Amém? A câmera está me pegando ou não? Amém, câmera? Presta atenção. Aí, lendo o livro, Deus falou com ele, agora abra na página fulano de tal. Ele folheou o livro e tinha a página. Agora leia na primeira, segunda linha tal. Ele leu, aqui está o nome do medicamento que sua mãe precisa para ficar curada. A mãe dele era espírita, era chefe de centro de espiritismo, era tudo e estava morrendo de CA. Ele pegou então, não podia ser um espírito, tinha que ser um espírito, era algo de Deus. Ele então olhou aquele tratamento, aplicou na mãe dele, e a mãe dele morreu de velha esses dias. Não morreu daquela enfermidade. São ideias criativas que Deus lhe dá. Mas como é que Deus dá essas ideias criativas? Quando nós começamos a ter um caráter transformado. Se você não tem um caráter transformado, se você não vive nessa transformação, você vai primar pelo aquele primeiro tipo de ideia. Você vai racionalizar, fazer tudo que você quer. No final você pode até acertar. As probabilidades são muito poucas, porque é Deus quem dá riquezas. Deuteronômio 8,17 diz o seguinte. Deuteronômio 8,17. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder de meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Ou seja, é Deus quem dá uma ideia criativa, uma ideia inspirativa, e faz com que aquele problema que parecia insolúvel tenha uma solução, aquela causa que parecia irresolvível, de repente, de uma maneira clara, já existia, mas você não via, vem na sua mente assim. E Deus faz isso, tá certo? Com quem tem um caráter único. Um caráter que engana é como uma mudança que ocorre somente na forma, mas não muda na essência. Sabe, eu posso tomar um banho, trocar de roupa, passar um perfume, ficar agradável ao ambiente, mas na minha essência eu continuar fedido, eu continuar podre, eu continuar mesquinho, ruim como pessoa, continuar mal. Então, quando o meu caráter não é transformado, é como uma mudança que ocorre somente na aparência, mas não é mudado na essência. Quando o caráter é mudado, você não se preocupa, por exemplo, em acertar o alvo de alguma coisa. Porque quando o caráter é mudado, quando você não tem um caráter transformado, você fala o seguinte: olha, eu vou atirar para acertar em determinado alvo, tá certo? Então você atira, presta atenção, você vê o alvo e atira naquele alvo. Erra. Mas eu vou tentar de novo, porque eu tenho fé, e você usa a Bíblia, Filipenses 4,13, Salmo 23, Salmo 91, eu tenho fé, eu vou atirar de novo e erra novamente. Mas por que não funciona comigo? Se funciona com alguém essa palavra, e você então mira novamente e erra novamente. Por quê? Pessoas que não têm um caráter transformado, eles veem um alvo e atiram. Mas pessoas que têm um caráter transformado não atiram no alvo, eles atiram a flecha, e depois que ele acerta, é que o alvo é feito aqui. Você entende a diferença? Ele não se preocupa em acertar ou errar, ele sempre vai acertar. Era para dar errado. Era. Quando aquele homem, aquela mulher de caráter transformado liberou uma palavra, aquilo lá deu certo. Sabe, era para ser uma catástrofe nesse negócio, mas quando o homem e uma mulher de Deus liberam uma palavra, aquilo lá ocorre de acordo com aquilo que ele fala, ou seja, ele não busca aplicar, tá certo? Ele não busca acertar o alvo, ele acerta sempre. Entendeu? Então, por exemplo, sobre o caráter transformado.
O livro de Esther, ele é um livro composto de alguns capítulos, salvo engano, 11 capítulos ou é 9? 9 capítulos, vê aí para mim, eu acho que é 9, né? É um livro de uma história de 9 anos. É 9 capítulos, só confirma aí, 9, né? É uma história de 9 anos. Ela aconteceu do 3º ano de Assuero até o 12º ano, 9 anos. E no 3º ano de Assuero, presta atenção, sobre caráter transformado. No 10, escrito em 9 anos. Acertei agora. Obrigado, filho. Então, no 3º ano do reinado de Assuero, ele fez uma festa. E ele foi uma festa de 6 meses. Presta atenção no que eu estou falando para você. Aí, ele convocou várias pessoas importantes, entre elas, alguns judeus. E entre as pessoas importantes que ele convidou estava Mordecai. Mordecai, ou Mardoqueu, conforme a tradução diz, ele viu o que estava acontecendo, ele viu aquilo, mas ele falou o seguinte: sabe, quer saber de uma coisa? Vem cá, só para a gente entender, vem cá, Mardoqueu, vem cá. Só para vocês entenderem. Aqui estão, só para a gente entender a questão do caráter transformado. Sabe, o convite chegou em Mardoqueu. E tinham vários judeus que também receberam o convite da festa, uma festa do rei, comemoração de 3 anos de reinado. Sabe, você vai ter direito a tudo que você quiser, bebida à vontade, do jeito que você quiser, venha celebrar os meus 3 anos de reinado. Era um convite honroso, não era? Receber do rei um convite desse era muito honroso, sabe? Mas quando nós temos um caráter transformado, nós fazemos como Mardoqueu. Mardoqueu olhou o convite, reuniu os judeus e falou: não participemos desta orgia. Não vamos. Que é isso, Mardoqueu? O rei nos convidou. E outra coisa, se o rei souber que nós não vamos propositadamente, isso pode custar a nossa vida. E eu prefiro viver agora, então eu vou. E Mardoqueu falou: eu não vou. Eu não vou. Eu não vou misturar com essa gente, porque eu sei que tem algo errado ali. Eu não vou. Obrigado, Mardoqueu. Mardoqueu não foi. Passados 9 anos, não aconteceu nada com quem foi, a princípio. Passados 9 anos, um inimigo de Israel se levanta no trono, como segundo homem do reinado, Amã. E Amã então queria ser adorado por todos os homens. E mais uma vez aquele homem de caráter transformado, Mardoqueu, falou: eu não vou me prostrar diante desse homem. Mas os outros judeus que tinham ido na festa se prostravam. Mas eu não vou me prostrar. Aí, Amã, preocupada, conversou com a esposa. A esposa falou: faz uma forca e manda matar ele. Sabe, naquele momento, eu ouço como se ele dissesse, como se Mardoqueu dissesse o seguinte: não vão, para que Satã não possa apresentar argumentos contra vocês. Não vão, não participem, não estejam juntos, para que Satã não tenha de que acusar vocês. Mas, quando veio aquele momento de perseguição, de quem que eles se lembraram? De Mardoqueu. Mardoqueu era o único que não tinha se prostrado. Quando Amã lançou um edito para que todos fossem mortos, Mardoqueu não tinha se prostrado. Amã lançou um edito, Mardoqueu não tinha se prostrado. Quando nós não nos prostramos diante das orgias mundanas, quando nós primamos por ter um caráter transformado, não quer dizer que a perseguição não venha até nós, ela vem. Não quer dizer que a acusação não vem, ela vem. Mas significa dizer que ela não terá poder sobre aquele cujo caráter já foi transformado. Você entende ou não? Não tem poder. Então veio sobre Mardoqueu. E naquele momento Mardoqueu falou o seguinte: então deixa eu ensinar a vocês como é que nós vamos corrigir essa situação. Chamou Esther, chamou todo mundo. Deixa eu ensinar a vocês. O caminho para nós corrigirmos isso aqui, em hebraico a palavra é tejuvá. Tejuvá. Tejuvá, o que é tejuvá? Tejuvá é um arrependimento genuíno. Tejuvá é um movimento de caráter. Então, era como se Mardoqueu dissesse: enquanto o nosso caráter não for movimentado para acertarmos no que Deus pede, nós seremos não somente perseguidos, mas seremos eliminados.
Agora vamos nos arrepender, vamos chorar. Eles jejuaram, choraram, se arrependeram, e daí veio então o grande livramento. Por quê? Somente um homem de caráter transformado, de caráter único, preste atenção, somente um homem de caráter único e transformado, somente um, tem poder para vencer todo o império das trevas. Você entende ou não? Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda, mas o seu caráter precisa ser transformado. Não podemos ter de que o diabo nos acusar. Eu tenho um outro exemplo. Por exemplo, Eclesiastes 9,13 conta a história de um homem, tá certo? Porque sábio mesmo não é aquela pessoa que sabe tomar, que sabe tomar decisões fortes, tá certo? Mas é uma pessoa de caráter único. Uma pessoa de caráter único, ela é uma pessoa sábia. Então, Eclesiastes 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, conta a história de um homem que vivia numa cidade. Ele era um homem velho, ele era um homem desprezado, mas ele era um homem pobre. Aí tem uma palavra, porém, coloca só o versículo 15, por favor. Porém, versículo 15, 13, 14, 15. Não tem 15? 15. Tem 15, filho? Tem 15? Tem, obrigado. Contudo, nessa pequena cidade, havia um sábio, pobre, que livrou o seu povo no meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém se lembrou dele. Ou seja, aquele homem, ele era pobre, ele era insignificante, mas ele era sábio. Então, sábio não é aquela pessoa que sabe tomar decisões acertadas, mas sábio é aquela pessoa que sabe movimentar o seu caráter para o propósito de Deus. É um caráter único. Esse homem sozinho, conseguiu livrar toda aquela cidade por causa do seu caráter ilibado. Aí no versículo 18 ele diz o seguinte, versículo 18: a sabedoria é mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Vamos ler juntos, amém? Todos juntos. 1, 2, 3. Eu acho que nós lemos como ensaio, mas vamos ler agora para pegar mesmo. 1, 2, 3. A sabedoria... Entretanto, uma só pessoa de caráter não transformado provoca uma enorme destruição. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Terceiro, sabe, além de nós sabermos que o fracasso é uma realidade, além de nós buscarmos ter sempre um caráter transformado, nós precisamos lutar por manter a integridade da nossa fé. Lutar por manter a integridade da fé. Isaías capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte, Isaías 29, 13. Eis que assim declara Yahvé, o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me presto é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder os seus planos de Yahvé, que agem nas trevas e imaginam: quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Que perversão e presunção é a vossa. Que é isso que vos pensa? Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila? Porventura o objeto formado pode alegar aquele que o formou? Ele não me fez, e o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada entende do ofício? Leitura grande, né? Mas o que é que diz? Que
Sabe, que o homem, por mais que ele intente, se ele não tiver uma integridade de fé, ele faz muitas coisas que as pessoas de fé também fazem. Entretanto, Deus, ele sonda o coração e diz o seguinte: olha, vocês estão longe de mim. Vocês me adoram de lábios, mas não de verdade. Tá certo? Então, porque todas as causas e todas as coisas, elas se originam em Deus. Ele é quem segura a pena do escritor, ele quem instrui alguém a escrever um livro, foi ele quem usou os profetas e os reis, os sacerdotes e os escribas para escreverem a Bíblia, foi ele quem conduziu a impressão da Bíblia como o primeiro livro impresso no mundo, foi ele quem conduziu as traduções para os muitos idiomas, foi ele quem, tudo vem dele, ele quem dá a faculdade, ele quem dá a inteligência, porque antes de um comandante vencer uma guerra, antes de alguém vencer uma batalha, antes de alguém fazer qualquer coisa, primeiramente vem a estratégia de Deus, uma força espiritual de Deus sobre essa pessoa, tá certo? Então, conquistar de acordo com Abraão, que Abraão ele conquistou, não de acordo com o que ele era, mas de acordo com o que ele cria, mas o que fez com que a fé de Abraão fosse tão poderosa? Eu já falei esse texto, mas quero refutá-lo de novo. Sabe o que fez com que a fé de Abraão fosse tão forte? Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17, eu já falei esse texto recentemente, mas é um texto que fala muito ao meu coração. Gênesis 18, 17. Então o Senhor falou consigo mesmo, então Deus falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Pode passar. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. O que faz com que Abraão seja herdeiro da promessa de Deus é o fato de Abraão ter capacidade, ter a hombridade de ensinar às pessoas tudo aquilo que Deus tinha destinado ao seu coração. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, você vai ensinar? Ele diz: vou ensinar. Você vai fazer? Vou fazer. A obediência de Abraão foi que fez com que Deus olhasse para ele de uma maneira diferente. De uma maneira totalmente diferente. Por quê? Sabe, queridos? Porque nós precisamos lutar cotidianamente pela integridade da nossa fé. Então, Deus, ele via em Abraão essa capacidade de manter a sua fé, mas não somente nele, mas manter a sua fé também, inclusive, na geração. Então, nós vemos Deus falando com Abraão de maneira muito forte, tá certo? Por exemplo, olha só, quero só dar um relato para nós orarmos. Quando Abraão estava ali, preste atenção na cena, vou encerrar agora. Abraão estava na sua tenda, no meio de um deserto, debaixo de uma árvore. Abraão viu vir 3 seres ao seu encontro. Gênesis 18:2. Abraão viu vir 3 seres ao seu encontro. Olha como diz o texto. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. Então declarou Abraão: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo, nem sem te deteres por algum tempo. Traga um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze conforme disseste. Sabe, Abraão não sabia que era homens de Deus,
Abraão não sabia que era o próprio Deus. Abraão percebeu que eram 3 homens vindo ao seu encontro no deserto. Abraão percebeu que aqueles homens estavam famintos, estavam com sede, não sabia quanto tempo estavam caminhando, mas era muito tempo, porque onde Abraão morava era longe. Abraão não sabia para onde eles iam, nem o queriam fazer. Só que Abraão teve uma atitude extremamente nobre. Falou: fiquem na minha casa, pousem aqui, comam, se alimentem. Ele mandou Sara matar um animal, trazer leite, colocou um banquete para aqueles homens. Sabe, nós muitas vezes, perdemos a oportunidade de sermos homens e mulheres de fé, porque nós não mantemos a integridade em coisas mínimas de fé. Abraão se mostrou como o pai da fé, quando ele se levantou, e depois desse texto, é que o Senhor diz: como é que eu vou ocultar algo de Abraão? Porque Abraão me recebeu na casa dele. Abraão matou o melhor novilho que tinha. Abraão colocou na mesa a melhor coalhada. Abraão lavou, trouxe água para lavar os meus pés. Abraão deu ordem aos seus servos para me servirem. Estou aqui sentado, sendo servido pelos servos de Abraão. Mesmo eu parecendo com um árabe, mesmo eu não parecendo com um judeu, mesmo eu parecendo... Abraão me tratou como ser humano. Como é que eu vou ocultar isso de Abraão? Vamos ficar em pé, queridos. Como é que eu vou ocultar isso de Abraão? Então, pessoas, nós precisamos lutar pela integridade da nossa fé, porque quando nós não temos uma fé íntegra, sabe, e a fé íntegra, ela não caminha sozinha. A fé íntegra, ela é acompanhada de atos de bondade, de atos de hospitalidade, de atos de honra, de atos de respeito. Sabe, alguém tem fé. Tiago falou: olha, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Quem tem fé, ele anda de acordo com aquilo que ele crê, ele anda com uma fé integrada. Então não é apenas vir para a igreja, mas é ser igreja. Sabe, Provérbios 11:17, vamos orar nesse texto. Provérbios 11:17. Guarde com você essa palavra. Provérbios 11:17. O homem bondoso, quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca a sua própria ruína. Ou seja, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Porque, por mais que creia, por mais que fale, por mais que diga, mas se as atitudes dele não forem coerentes com o que ele prega, será em vão toda a sua mensagem. Bote a mão no seu coração. Pai, nós oramos nesse momento, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo que a tua bênção seja conosco. Nós sabemos, meu Deus, que os detalhes, eles nos fazem perder muitas coisas interessantes. Mas a tua palavra diz, meu Deus, que Samuel contou a Eli todos os detalhes de tudo o que Deus tinha falado com ele, meu Pai. Então nos ajude, Deus, porque fracassar é fácil, Pai. Quantas vezes nós nos empreendemos em algo, liberamos todo o nosso esforço, toda a nossa garra, todo o nosso empenho, e mesmo assim não conseguimos o êxito. Por quê? Porque o fracasso nos consome à medida que nós acreditamos mais no homem do que em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nos permita, meu Deus, fazer como Faraó, fazer como José disse a Faraó, Bilade, que longe de mim achar que Deus vai fazer. Na verdade, longe de mim, é Ele quem faz, eu sou apenas instrumento. Que nós possamos, meu Deus, além de aprender, meu Deus, que o fracasso é fácil, que fracassar é fácil, nós devemos então, meu Deus, primar pelo nosso caráter, porque o nosso caráter, ele é objeto de pesquisa e de teste diário que o Senhor faz conosco. Não adianta nós progredirmos na vida aqui, meu Pai, mas sermos barrados na hora de nos encontrarmos contigo, meu Deus. É por isso que o Senhor diz que o Senhor naquele dia ouvirá muitos dizerem que te viram na rua, ouviram a tua voz, que sabiam quem o Senhor era, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus vai dizer: eu não vos conheço, afastai-vos de mim para o fogo eterno.
preparada para Satanás e seus anjos. É por isso que haverá essa sentença de separação eterna. Por quê, meu Pai? Porque falta em nós um caráter efetivamente transformado, meu Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos, meu Deus, lutar cotidianamente pela integridade da nossa fé, porque eu sei, meu Pai, que é somente assim, através desses e demais outros itens. São detalhes que, apesar de pequenos detalhes, são importantes para nos fazer viver mais perto do Senhor. Por isso eu louvo e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Você recebe, dê uma salva de palmas, Senhor, com alegria.